A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje iremos estudar o capítulo de número 13 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, amém? Que possamos abrir as nossas Bíblias e meditar na palavra do Senhor, amém? Assim nos diz o texto sagrado: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, já sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Ele disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se tu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Amados, o que Jesus estava fazendo aqui para os seus discípulos era purificação, para que eles tivessem comunhão para com ele. Quando ele chega a Pedro, ele recusa a lavagem dos pés, compara a atitude dele com a humildade de João Batista quando pediu que Jesus o batizasse. Mateus 3, versículo 13 a 14. Mas quando Jesus falou que precisava ser lavado para participar dele, Pedro mudou de ideia. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. João 13, 9. Se precisava de purificação para estar em comunhão com Cristo, Pedro não queria arriscar a rejeição pelo Senhor. Jesus explicou que só precisava lavar o que ainda estivesse sujo. Assim, ele comentou: a maioria já estava purificada, mas nem todos. Judas Iscariotes não manteria essa comunhão com Cristo, porque o seu coração foi dominado por Satanás. E a palavra do Senhor nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A humildade para servir. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus se esvaziou, deixando a sua glória, aleluias, para servir aos homens. Filipenses 2, versículos 5 e 8, ele mostrou que nós devemos nos humilhar para servir aos outros.
como ele lavou os pés, nós devemos procurar oportunidades para humildemente servir uns aos outros. E era isso que o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos antes dele ir. Jesus sabia que ele ia para o Pai, que a sua hora estava chegando. E a palavra do Senhor declara que então, para ele ensinar mais uma vez aos seus discípulos, e diz a palavra do Senhor que então ele começa por Pedro e lava os pés de todos os seus discípulos. E então Pedro, não entendendo aquilo, diz: Senhor, não é necessário que faça isso. Pedro estava dizendo a Jesus: Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus, não é necessário que tu venhas fazer isto para mim. Mas Jesus vem a vos dizer: é necessário que eu faça, porque senão não há como tu tiver partes comigo. Jesus está dizendo: se você não fazer a minha vontade, se você não ser humilde, se você não ser imitadora, qual a palavra do Senhor declara, tanto para mim quanto para você ser, a palavra do Senhor nos diz que não temos parte para com Ele. Por isso Jesus vem nos dar ensinamentos através de sua palavra. Então, quando Pedro entende, aleluias, o que Jesus está dizendo, ele então diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro queria ser completamente lavado pelo Senhor, achando que aquilo seria, aleluias, o suficiente para que ele fosse purificado. Mas Jesus não. Jesus disse: não é necessário lavar somente os pés, pois todo o corpo está limpo. Aleluias, mas nem todos estão. Ele está dizendo: eu irei lavar a todos fisicamente, mas nem todos buscaram a mim, nem todos estavam debaixo de minha presença, nem todos de vocês estão limpos. Diz a palavra do Senhor que ele estava dizendo isso porque ele sabia de quem iria o trair, e era Judas Iscariotes. Então, a palavra do Senhor também nos diz que ele declara aqui: porque eu vos faço assim, e eu estou dando exemplo a vós. É como, aleluias, os nossos pais, que quando, aleluias, temos a sabedoria, o entendimento do que é o bem e o que é o errado, os nossos pais vêm nos dar ensinamentos, instrução, e assim a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus estava instruindo os seus discípulos antes da sua hora, antes que viesse, aleluias, a ida para o seu Pai. E a palavra do Senhor conclui dizendo que, na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. Aleluia. Então Jesus está declarando aos discípulos: eu estou enviando a vós para este mundo, para ir pregar o Evangelho, mas quem recebe a vocês e ouvem a minha palavra, recebe a mim, e quem recebe a mim tem o Pai, aquele que me enviou. Portanto, Jesus declara que, na verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor. Ele está dizendo: aquele que é Senhor envia seu servo, mas o servo não é maior do que seu Senhor. E aquele que foi enviado não é maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo e comparando, trazendo esta mensagem tanto para ele como também para os seus discípulos, dizendo: eu estou enviando a vós, vocês são servos e eu sou o seu Senhor, mas vocês não são maior do que a mim, e eu não sou maior do que aquele que me enviou. Jesus está dizendo: eu sou enviado, aleluias, mas eu não sou maior do que aquele que me enviou. Jesus está reconhecendo que maior que ele é o seu Pai. Então, muitas das vezes, amados irmãos, deixamos de reconhecer que Deus, aleluia, nos traz instruções. E assim Jesus está demonstrando que devemos ser humildes, devemos seguir a sua palavra. Como assim? Ele declara, amém? Que possamos ouvir, ser atentos à palavra do Senhor, ser purificados, aleluias, conforme a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Que possamos orar agora, aleluias, um pelos outros, pedindo ao Senhor, assim como seus discípulos tiveram a purificação, que possamos ter essa purificação para ver o nosso Senhor Jesus, amém? Que possamos orar agora, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o teu amado nome, ó Senhor Jesus. Nós venhamos a te pedir, ó Pai, que venha a nos purificar, ó Pai, porque a tua palavra assim declara que sem a purificação ninguém verá o Senhor.
Jesus, ajude-nos a nos purificar, para nos apresentar perante ao nosso Pai purificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque muitos, ó Senhor, ainda não está purificado totalmente, aleluias, das coisas deste mundo, mas que caia por terra toda a armadilha do inimigo, tudo aquilo que ele tem colocado contra as nossas vidas e tentado manchar as nossas vestes. Ele não vai conseguir, porque os nossos olhos estão perante ao Senhor. E eu oro por todos aqueles, ó Pai, que estão afastados diante da Tua presença. Perante também, Senhor, eu entrego a Ti todos aqueles que necessitam de Ti, todos aqueles que estão fracos na fé, todos aqueles, ó Pai, aleluias, que têm clamado ao Senhor e que têm Te buscado humildemente. Ouça nossas orações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos ser fervorosos em oração, em espírito, Te adorando, ó Pai, aleluias, a todo tempo, orando sem cessar, Te adorando em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluias, que possamos sempre, amados irmãos, buscar a palavra de Deus, porque é o renovo, aleluias, para as nossas vidas, porque a palavra de Deus nos liberta, nos traz a verdade e tem palavras de vida eterna. Amém? Glória a Deus. Espero você no próximo áudio, se assim o Senhor nos permitir, e que o Senhor abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de lhe fazer um convite. Quer ouvir mais a palavra de Deus com a missionária Karina e com o pastor evangelista Rafael? Acompanhe-nos através da rádio redveloz.com e baixe também o nosso aplicativo pelo Play Store. A Rede Veloz Gospel FM 88,5 também está no Radiosnet. Isso mesmo, www.radios.com.br. Procure Rádio Rede Veloz e ouça no Radiosnet, no seu celular ou no seu computador também. Amém? Deus abençoe. Evangelista Rafael.